Giovanni Lorenzon e aqui é o Infomercados BR. Bom, o Federal Reserve confirmou um corte de 1/4 de ponto nessa reunião de quinta-feira, 7 de novembro, né? E isso já era aguardado. Portanto, a taxa de juros por lá vai estar até dezembro entre 4,50 e 4,75. Mas já começaram as especulações a respeito de que as próximas duas reuniões do FONC, possivelmente, ah, em dezembro e no começo de janeiro, a autoridade monetária iria começar provavelmente a precificar a entrada do Donald Trump reeditado, né? Não acredito nisso. O Federal Reserve, muito raramente, ou pelo menos eu não me lembro isso de uma maneira muito clara, que tenha trabalhado na decisão de momento em cima de perspectiva futura. Eles fazem menção, né, na ata do FONC, né, após a reunião. O Jerome Powell também traz algumas dessas reflexões futuras nas suas entrevistas após a divulgação da decisão, como hoje, mas eles não trabalham como o Banco Central do Brasil, né? O Federal Reserve apenas olha realmente os indicadores de momento, né? Quando muito, 2 ou 3 indicadores que começam a ficar um pouco mais claros, mas ainda assim no futuro muito curto. Aqui não. Aqui a gente sabe que o Banco Central olha também, naturalmente, os indicadores de momento, mas trabalha-se muito com as expectativas futuras, especialmente em relação à curva de juros aí, DI, precificadas pela necessidade do mercado financeiro em buscar um prêmio aí pelo custo dos empréstimos do governo. Mas, enfim, então não haverá absolutamente nenhuma novidade que possa alterar uma nova queda de 0,25 ponto percentual pelo Federal Reserve em dezembro, né? Diante dos fatos que estão sendo conduzidos agora, como uma inflação resistente, mas que não se distancia da meta de 2%, muito pelo contrário, né? Ela resiste, porém sempre com uma flexibilização para menor regular, né? E no caso dos empregos, a flexibilização para baixo, né, não é tão forte a ponto de gerar algum contracionismo econômico. Então virá um novo pouso suave, né? Para meados de 2025 se espera provavelmente uma taxa de juros aqui, deixa eu me ver, de 3,75 a 4%. Em relação ao novo presidente, novo porque foi eleito, né? Porém a gente já o conhece, a sua característica de expansionista com corte de impostos, que venha a ter algum impacto no déficit fiscal, que já é alto com Joe Biden, né? É algo que vai ser olhado pelo Federal Reserve na sequência dos meses, né? Isso não são medidas que possam ser tomadas imediatamente, né? Da mesma maneira, o endurecimento de tarifas de importação, especialmente de produtos chineses, né, que de alguma maneira não só trazem um pouco de expectativa inflacionária para o mercado doméstico americano, como também, né, gera uma outra condição que é a própria retaliação
impostas pelos chineses sobre produtos americanos. Né? E isso tudo tem um impacto direto também nas cotações do dólar, né? E a isso a gente sente muito aqui no Brasil. Mas isso também é algo que vai demorar alguns meses. Não acredito que Trump hoje, provavelmente, ainda que com sangue nos olhos, né, do ponto de vista dessa sua democracia relativa, ele deve estar um pouco mais, digamos, pragmático, dadas as condições atuais que são bem diferentes do governo dele, do, do, há, há duas gestões atrás. Então, o que nós temos aí é, é uma condição que ele vai ter uma China pela frente muito mais forte, num novo contexto geopolítico mundial, né, com duas guerras pela frente, o Oriente Médio, ainda que não esteja totalmente expandida, e a Ucrânia também ainda, né, pendente e sem a menor possibilidade de que a Rússia dê um passo atrás em relação a qualquer acordo de paz. Noves fora tudo isso, o que a gente pode esperar é muito mesmo aquilo que já se conhece do Federal Reserve daqui para frente. Né? Aquilo que falamos agora em relação a essas duas próximas reuniões, ou seja, baseado nos indicadores de momento, e da mesma maneira, na sequência de 2025, já com Donald Trump empossado, vão conduzir as suas decisões monetárias em cima exatamente daquilo que o executivo americano estiver adotando e estiver impactando a sua economia no dia a dia. Fora isso, é mero chute, é mera especulação, típica também do momento, que é difícil eu e a torcida do Corinthians escaparem também disso. Até uma próxima.